O assunto de hoje é a ciência e a engenharia de materiais de construção civil. A humanidade, ela detém todos os recursos para manter e desenvolver todos os habitantes. Só que o nível de qualidade de vida do planeta, ela depende da gestão desses recursos naturais que estão disponíveis. Esses recursos devemos saber do que se tratam. São os recursos naturais, que é qualquer insumo de que os organismos, as populações e os ecossistemas necessitam para a sua manutenção. Ele pode ser dividido em dois grupos. O primeiro deles, recursos renováveis, são aqueles que depois de utilizados ficam disponíveis novamente graças aos ciclos naturais, tais como água, ar, biomassa e energia eólica. Recursos não renováveis, aqueles que uma vez utilizados não se renovam por meios naturais. E eles são divididos em duas classes. Minerais energéticos, combustíveis fósseis, carvão, mineral, petróleo, urânio. Minerais não energéticos são minerais como ferro, calcário, argilas em geral, entre outros. Em termos físicos, os recursos naturais são compostos de matéria, isto é, qualquer substância sólida, líquida, gasosa, que ocupa lugar no espaço. Nos assuntos seguintes, veremos os conceitos básicos sobre ciência e engenharia dos materiais, a importância do seu estudo e da escolha de materiais adequados para cada finalidade. Também veremos a classificação e suas divisões, importância na construção civil e os tópicos sobre a formação e o ensino de materiais da construção nas universidades. Neste capítulo, vamos entender como se trata a ciência e a engenharia dos materiais. A ciência é o corpo de conhecimentos sistematizados, que adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias e fenômenos e fatos, são formulados metódica e racionalmente. Já a engenharia, ela pode ser entendida como a atividade em que se realiza a aplicação desses métodos científicos ou empíricos, a utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Em seguida, nós temos uma figura que a gente chama de ciclo global dos materiais. Ela apresenta o esquema geral do ciclo dos materiais. Se vocês observarem, ela vai desde a fase da extração do solo ou subsolo até a obtenção do produto final com seu desfrute, descarte ou reaproveitamento. Esse ciclo ele se divide em duas partes. A primeira, à esquerda, se refere à obtenção dos materiais, a partir da prospecção, mineração ou coleta de matéria-prima. À direita, estão apresentadas as operações relativas ao beneficiamento da matéria-prima, que é a produção de bens de consumo, seu uso e descarte. São atividades típicas da ciência de engenharia dos materiais. Essa interface entre esses dois ramos, ela se relaciona com o estudo do destino a ser dado às sucatas ou aos resíduos dos produtos após seus usos, que serão descartados ou reutilizados por meio de quê? Por meio da reciclagem. A gente pode observar que tem um estreitamento, tem um entrelaçamento que existe nos dois ramos desse conhecimento, no sentido de criarem-se meios mais eficientes para os empregos de materiais que resultem em produtos que utilizem menor quantidade de recursos naturais. Essa é a parte mais importante, de energia, de emanação de gases nocivos para a atmosfera, e que no fim da sua vida útil sejam depositados eficientemente ou reutilizados para amenizarmos o impacto sobre o meio ambiente. Qual é a importância do estudo e das escolhas dos materiais? Os materiais são os elementos fundamentais de todos os ramos da engenharia, que pode ser definida como a profissão no qual se aplica com critério conhecimentos das ciências matemáticas e naturais, adquirido pelo estudo, pela experiência e pela prática, com o objetivo de desenvolver maneiras de utilização econômicas dos materiais e das forças da natureza
para o benefício da humanidade. A profissão de engenheiro se depara com vários materiais que deve escolher para obter a melhor relação custo-benefício, a solução de um dado problema ou de qualquer obra. Essa escolha implica na determinação das propriedades requeridas para cada caso, com a finalidade, então, de eleger qual material que vai apresentar as propriedades pelo menor custo. Entendem-se aqui que o custo global não é somente o inicial. Inclui-se todas as despesas necessárias, desde a manutenção até o fim da vida útil do objeto que está sendo analisado. Fases do projeto. As decisões devem ser tomadas neste momento, ou seja, nas fases do projeto. Nesse momento é que, através dos processos e métodos de cálculo, que baseamos os modelos e os conceitos estabelecidos para escolhermos quais materiais pelas propriedades conhecidas e testadas em laboratórios ou obras, ou seja, não é só teórico e não é só o prático, os dois relacionados. Esse balanço entre os métodos de cálculos e as características dos materiais deve ser muito criteriosa, tendo em vista que para os últimos, ou seja, as propriedades são variáveis, e a disponibilidade de escolha de um ou outro tipo é, na maioria das vezes, múltipla. Ou seja, a gente não vai ter sempre uma solução, a gente pode ter outras soluções. Dentro de uma equipe, a gente tem que analisar qual é a que vai ser a de melhor opção. Conhecimento geral. Para construir, o engenheiro deve estar familiarizado com todos os cálculos de resistência dos materiais. Ele deve conhecer, sobretudo, com uma aproximação em relação às propriedades mecânicas dos materiais que ele vai poder utilizar. A melhoria dessas propriedades permite obter nas construções transformações muito mais radicais que os ganhos que podem ser conseguidos pelos métodos de cálculo de resistências dos materiais. Com efeito, podemos ganhar uma pequena fração de massa de uma ponte, de um automóvel, de um avião por meio de um estudo técnico preciso de resistência mecânica. E, ao contrário, é possível economizar uma fração muito mais considerável desta massa pelo emprego de um material de qualidade superior. Cálculos e equações. Nem sempre, com as análises de laboratório e obra, relacionando a teoria e prática, serão necessárias. Muitas das vezes, teremos que elaborar modelos e equações matemáticas para selecionarmos qual material que vai se enquadrar melhor no eixo cilíndrico de tensão, da torção, se o material deve ser leve ou resistente. Então, parâmetros terão que ser pré-estabelecidos. Classificação dos materiais. A classificação é técnico-científica. Tradicionalmente, segundo a microestrutura, os materiais sólidos são agrupados em 3 classes: metais, cerâmicos e polímeros, com base na composição química e na estrutura atômica. Ainda temos mais 3 grupos, que cada vez mais ganham mais importância na área da engenharia: os compósitos, os semicondutores e os biomateriais. Metais. Os metais são compostos de combinação dos elementos metálicos, que possuem grande quantidade de elétrons livres. Eles não são ligados a qualquer átomo em particular. Na verdade, eles se constituem-se na denominada ligação metálica, e essa se configura numa nuvem eletrônica, que compartilha os elétrons entre todos os átomos vizinhos. As propriedades desses metais, ou melhor, dos metais em geral, derivam dessa constituição, ou seja, são bons condutores de eletricidade, de calor, são mais resistentes e deformáveis. É por essa razão que o seu uso é bastante extenso em aplicações estruturais, especialmente o ferro e o alumínio. Dentre várias aplicações, automóveis, aviões, máquinas, ferramentas e muitas outras, requer uma combinação sempre de muita resistência e tenacidade.
Cerâmicas. A argila foi o primeiro material manipulado intencionalmente pelo homem, por meio da operação de queima, sinterização, que transformava o material plástico em outro com grande resistência. Os vidros também são classificados como materiais cerâmicos e também desde a antiguidade já vêm sendo fabricados. As cerâmicas em si são formadas por espécies químicas metálicas e não metálicas. Tem ligações iônicas, covalentes, elétrons ligados em posições definidas e fixas, o que lhes confere propriedades características. Essas propriedades são várias. Resistência mecânica, até maior que a dos metais, visto que os átomos não podem se deslocar de suas posições originais. Por isso que ela apresenta baixa deformação na ruptura, o que lhes confere fragilidade, propriedade oposta à tenacidade dos metais. Algumas outras propriedades derivadas de suas ligações químicas fortes são estabilidade a altas temperaturas, resistência ao ataque químico e isolamento elétrico. As cerâmicas tradicionais são produtos do custo relativo baixo e apresentam como desvantagem massa relativamente elevada, consequência que é derivada da densidade dos compostos à base de sílica. Falando em sílica, essa é composta de sílica alumina, magnésia ou cal, que compõem o grupo da maioria dos materiais de construção mais empregados, tais como cimento, cal, vidros, blocos, tijolos, concreto, argamassa, revestimentos cerâmicos, louça sanitária, entre outros. Os produtos de cerâmica vermelha, telhas, tijolos, manilhas e sanitária, que são aquelas cerâmicas para pisos, azulejos e louças, são compostos à base de silicatos hidratados de alumínio, que estão presentes nas argilas cauliníticas, aloisitas, pirofilitas, montemoronitas. A cor vermelha de alguns produtos é derivada de quê? Da presença de óxido de ferro. As cerâmicas tradicionais são obtidas a partir de matérias-primas abundantes, como argila minerais, areia, enquanto que as cerâmicas avançadas são constituídas de óxidos, nitretos, carbonetos e boretos de alta pureza. Ela tem uma composição definida e tamanho, a forma e a distribuição de partículas controlados. Polímeros. Os polímeros são macromoléculas orgânicas, formadas pela união de substâncias simples, que são chamadas monômeros. Elas podem ser de origem natural ou sintética. Os polímeros naturais são conhecidos desde os primórdios da humanidade. O homem, naquela época, utilizou produtos de origem animal ou vegetal, madeira, fibras têxteis, no caso do algodão e da lã, crinas, ossos, couros, borracha natural e outros produtos da natureza. Os polímeros se constituem em moléculas de cadeia longa, com grupos repetitivos que apresentam ligações covalentes, geralmente muito fortes. Os principais elementos desta cadeia são o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor e outros elementos não metálicos. As cadeias poliméricas se unem entre si por ligações secundárias, relativamente fracas, e resultam em deslizamento entre si quando são aplicadas forças externas, conferindo-lhe resistências mecânicas muito baixas. Por isso, os polímeros apresentam como vantagens o baixo custo, baixa densidade, facilidade de conformação em formas complexas, né? Formas. Em contrapartida, a sua resistência mecânica é relativamente baixa. São de difícil reparação e, em geral, possuem baixa resistência aos raios ultravioletas. Algumas matérias-primas principais são o petróleo e o gás natural. Compósitos. Os materiais compósitos, também denominados de materiais conjugados ou compostos, são a união de dois ou mais materiais com o objetivo de obterem-se propriedades especiais não apresentadas isoladamente pelos seus componentes.
por meio de utilização de métodos convencionais. Nós temos compósitos naturais tradicionais, como madeira, em que a matriz e o reforço são poliméricos, assim como a madeira compensada. No concreto estrutural, tanto a matriz, a base da pasta de cimento e os agregados são materiais cerâmicos e podem ainda ser utilizadas barras, fibras de aço, tudo isso com o propósito de aumentar a resistência à tração. Um outro exemplo típico desta categoria de compósitos é a fibra de vidro, material cerâmico, aglutinada por matriz polimérica, conferindo ao compósito resistência mecânica, isolamento térmico e, ao mesmo tempo, o quê? Flexibilidade e a baixa densidade. As fibras de carbono aglutinadas com resina epóxi são resistentes, leves e moderadamente caras. Essas propriedades são controladas pela variação da quantidade de fibra incorporada à resina. Semicondutores. Os semicondutores são materiais que têm a sua composição principalmente o silício e o germânio. Também tem o galho, arsênio, cádmio, letúrio, telúrio, que formam ligações covalentes semelhantes à dos materiais cerâmicos, podendo ser considerados, portanto, como uma subclasse da cerâmica, porque sua propriedade mecânica é muito próxima. Entretanto, por aspectos técnicos de produção e comercialização, formam um grupo separado das cerâmicas, porque possuem características diferentes no que concerne à tecnologia empregada e ao nível de miniaturização e de higiene e limpeza para sua produção. Além das características elétricas e isolantes, são muito sensíveis a minúsculas concentrações de átomos de impurezas, que são rigidamente controlados em locais muito pequenos, para que não seja ultrapassada a proporção de poucos átomos estranhos por 1 bilhão de átomos que compõem esse material. Biomateriais. Os biomateriais são empregados em implantes no corpo humano para substituir algo que esteja danificado, principalmente os ossos. Eles não podem produzir substâncias tóxicas e devem ser compatíveis com os tecidos do corpo, ou seja, não causar rejeição. Alguns materiais empregados são metais, cerâmicas, polímeros, compósitos e semicondutores, que vão servir para fabricar essas próteses, que serão dispositivos implantados no corpo para suprir a falta de um órgão ausente ou para restaurar uma função comprometida, por exemplo, articulações de bacias fraturadas. Diversos e atuais. De acordo com o passar do tempo, o uso de materiais pelo homem acompanhou uma evolução, até porque o conhecimento, o aprendizado, a experiência, para se aprimorar no uso dessas matérias naturais, elas aconteceram através do empirismo. Tendo isso como ponto de vista, os materiais podem ser classificados em 4 níveis. A gente pode chamar de materiais naturais, que é aqueles que o homem utiliza em natura, materiais desenvolvidos empiricamente, que são os materiais trabalhados ou transformados segundo uma experimentação adquirida ao longo do tempo, conforme eu disse, ou seja, ensaia, acerta e erra, a gente chama de ensaio-erro. Materiais desenvolvidos pelo conhecimento científico, que são as aplicações das descobertas que são realizadas pesquisas no passado e nos dias atuais. Alguns projetados, que a gente chama de materiais projetados, que são desenvolvidos a partir não mais do estudo de sua composição, propriedades e função, mas principalmente, ao contrário, ele parte de uma necessidade específica e das propriedades requeridas para o uso com dada finalidade. Dentre disso tudo, a gente tem, nos dias atuais, materiais que a gente classifica também como avançados. Geralmente a gente utiliza esse nome para dar classificação aos que possuem aplicações em alta tecnologia. Ou seja, a gente pode até usar o termo high-tech. Isto é,
dispositivos ou produtos que operam ou funcionam utilizando princípios relativamente sofisticados, como equipamentos eletrônicos, sistemas de fibra ótica, espaçonaves, aeronaves, foguetes. Muitas vezes esses materiais que a gente chama avançados são tipicamente tradicionais, que utilizam propriedades que foram aprimoradas ou ainda materiais novos de alto desempenho. E eles podem ter várias classes, metais, cerâmicos, polímeros, composição de 2 ou mais tipos, e geralmente são de alto custo unitário. Recentemente, a nanotecnologia tem o objetivo de estudar e produzir materiais estruturados em alto nível nanométrico, isto é, em escala atômica. É uma área promissora que produz materiais nanoestruturados e já mostra resultados e aplicações em várias produções. Por exemplo, semicondutores, nanocompósitos, biomateriais, chips, e tem como objetivo principal a nanotecnologia de alcançar controle preciso e individual dos átomos, que possam fabricar materiais com propriedades e desempenhos específicos. Por exemplo, propriedades múltiplas, materiais ativos e adaptivos com características programáveis, como autorreparo, detectores. Na área de materiais de construção civil, especificamente em cimentos, existem diversos estudos, tais como o emprego de adições calcárias nanométricas em pastas com altos teores de escória, modelos computacionais do CSH em escala atômica, estudo de nanoestrutura e porosidade das pastas de cimento. Enfim, para finalizar, temos alguns materiais não convencionais. Na verdade, a gente pode dar alguns exemplos deles, que são materiais naturais que também passam a ser bastante utilizados, como fibra vegetais, como sisal, coco, piaçava, dentre outras, para a fabricação de materiais compósitos ou componentes de construção. O bambu é outro material bastante versátil, que tem sido utilizado tanto para fins estruturais, quanto material de cobertura, vedação e decoração. Materiais também sustentáveis não convencionais são a terra crua, fibras vegetais, resíduos industriais e agrícolas e materiais reciclados, dentre muitos outros. A importância da indústria da construção civil e dos materiais. Como paradigma, a gente utiliza do corpo humano como imagem para lembrar que a engenharia civil representa os músculos e os tendões que conectam a sociedade, ou seja, pontes, túneis, estradas de rodagem de ferro, aeroportos, portos. É responsável pela provisão e manutenção de seus corações e pulmões, água potável, estações de tratamento de esgoto, instalações de depuração de resíduos. É fornecedora da energia necessária para todos os trabalhos, plataformas marítimas de extração de óleo, barragens hidroelétricas, usinas nucleares e mareomotriz, instalações eólicas. Não existe atividade humana em que a construção civil não esteja presente para suprir a demanda por maior quantidade de bens e serviços requeridos pela crescente população mundial. Visto isso, dividiremos essa importância da construção civil e dos materiais em social, econômico, sustentabilidade, educação e ensino de materiais. Vamos ver um a um na sequência. Social. Percebe-se que, pela natureza das atividades, a construção civil é atividade meio para que alcancemos o desenvolvimento social e econômico de todas as nações, porque as obras e os serviços por ela elaborados têm uma função primordial para satisfazer as necessidades humanas e elevar o padrão de vida da população em geral. Na economia, em vista de que praticamente não existe atividade humana em que a construção civil não esteja envolvida, a importância econômica é de alta relevância e o efeito tem em redor de mais de 2/3 de todos os investimentos globais em média. Números publicados mostram.
realizados pelas nações que passam pela cadeia da construção. Essa cadeia da construção também é chamada de construbusiness e abrange a construção tradicional de edificações, seja da construção pesada, que são as obras da infraestrutura, o segmento de materiais de construção, as atividades ligadas ao uso e à manutenção dos imóveis e as construções em geral, assim como os serviços técnicos de consultoria e os serviços imobiliários. Sustentabilidade. O aumento exponencial da população nos últimos anos mostra que a demanda em escala geométrica por recursos naturais tem aumentado e a exigência da sociedade também, em especial as mais avançadas. O problema é que, impulsionados pela pressão demográfica e avanços tecnológicos, os ecossistemas ficaram sob grande pressão. Para suportar esse número maior de pessoas e prover melhores condições de vida para a maioria da população, os motores da indústria tiveram que girar mais rápidos para converter matéria-prima em produtos de consumo. A poluição ambiental proveniente da atividade da indústria não é um problema de hoje, não é um problema novo. Entretanto, a crise ambiental com que estamos nos confrontando, ela tem dois aspectos, qualitativo e quantitativo, diferente de tudo que se viu antes. Simplesmente porque tantas pessoas têm infligido danos aos ecossistemas do mundo durante o presente século, que o sistema como um todo, não simplesmente suas várias partes, podem estar em perigo. Então, nós temos que focarmos em prover o melhor, ou seja, a sustentabilidade, prover o melhor para que as pessoas e para o ambiente, tanto agora, tanto para um futuro indefinido. Educação. Como sabemos, o engenheiro, de uma forma geral, necessita estudar ciências matemáticas e naturais para poder adquirir conceitos básicos para um desenvolvimento de modo econômico otimizado, para materiais também em benefício da sociedade, de forma que agridam ao mínimo o meio ambiente. Só que para essa qualificação, exercício profissional e formação, há uma necessidade de apropriarmos todo esse conjunto de conhecimentos e habilidades específicos ao campo de duas esferas, prática e intelectual, seja da engenharia, da arquitetura. Sendo assim, sem os quais não é possível que o profissional atue sem evolução da competência e responsabilidade. A finalidade última dessas profissões é a realização de obras que se consubstanciam em construções que devam apresentar os atributos requeridos pelas demandas da sociedade para atendimento de suas necessidades: segurança, conforto, custo financeiro e ambiental. A consecução dos requisitos dos usuários vai se realizar por meio da formação profissional integrada, estudando disciplinas específicas que vão interligar todas as ideias, métodos, projetos, coisas, materiais, equipamentos, pessoas, engenheiros, arquitetos e mão de obra. Materiais. O ensino. Para garantir a adequada formação profissional de toda a área da engenharia, dos seus conselhos, das suas coordenações, há necessidade de estabelecer competências e habilidades gerais. Tem normas, tem diretrizes curriculares que compõem essa necessidade, né, das áreas da engenharia. Por exemplo, algumas: aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentos à engenharia, projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados, planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia, identificar, formular e resolver problemas de engenharia,
atuar em equipes multidisciplinares, avaliar o impacto das atividades de engenharia no contexto social e ambiental, assumir a postura permanente da busca de atualização profissional. O primeiro e o principal problema relacionado com a falta de durabilidade das estruturas, ou seja, a gente está falando de materiais do ensino que acaba refletindo em aperfeiçoamento e na qualidade final das peças aplicadas, está no bancos escolares, conforme eu venho mencionando nesse discurso da importância da construção civil. Precisamente no ensino da ciência e tecnologia do concreto. Mas isso tem que partir desde os bancos de curso técnico, até a graduação, até a pós-graduação. Em geral, o ensino hoje é realizado de forma fragmentada e segmentada, onde a gente tem que buscar de forma sólida e integrada mudar essa atuação atual para que o conhecimento de física, química, interface físico-química e principais mecanismos do governo relacionado à degradação, que são necessárias os alunos saberem, sejam sentidas e levadas de forma profunda e séria. Pessoal,